Então, nessa empolgação que você está, eu queria que você desse uma linda salva de palmas a Jesus pela vida do pastor Kleber. Se sinta à vontade. A casa é sua, a casa é nossa, a casa é do Pai. Boa noite, queridos. Amém? Paz do Senhor, amém? O David fica deixando vocês com medo da gente, né? A gente não bate, não. Só dá um beliscão de vez em quando. Amém? Estou feliz demais de estar aqui com vocês, irmãos. Sério mesmo, né? Agradeço ao Senhor. Agradeço a vida da minha paternidade espiritual, apóstolo Cristiano Miranda, por nos ter enviado aqui. E estou feliz por conhecer vocês, conhecer essa cidade, né? Moro em São Paulo há muito tempo, em São José dos Campos mais preciso, mas nunca vim aqui em Bertioga. Primeira vez que eu estou aqui em Bertioga. É uma oportunidade de conhecer mais uma família de Cristo, a minha família, que eu faço parte, amém, irmãos? E poder participar junto com os irmãos e contribuir no que o Senhor está construindo aqui. E é muito precioso participar do que o Senhor tem feito com a igreja que tem se posicionado, né, no Brasil. E David caminha com o apóstolo Cristiano Miranda também, nossa paternidade. Então eu estou em casa. Eu só esqueci de perguntar até que hora nós vamos aqui, mas eu costumo ir até 1 hora, 2 horas da manhã, não tem problema? Então tá bom, então eu estou em casa. Amém? Glórias. É confirmação? É? Amém? Vamos curva a sua cabeça, queridos. Orar ao Senhor. Olha a Ele, peça para Ele enviar graça sobre a minha vida. Amém? Pai, nós estamos aqui felizes por estar na casa dos nossos amigos, nossos irmãos. De mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, Tu sabes. E hoje nós estamos aqui para impartir a Tua vida, impartir a verdade de Cristo em nós, a esperança da glória. Que a Tua verdade possa ser manifesta através da minha vida. Que nenhum conhecimento humano, que nenhum conhecimento adquirido, Pai, em escola seja manifesto aqui, a não ser a Tua vida nessa noite. Eu me submeto ao Teu governo, eu submeto a Tua vontade. Que as mentes nessa noite estejam cativas ao Teu senhorio e à verdade que é Cristo. Amém? Amém. Traga um abraço lá da Megan de São José dos Campos, né? Vai ter 2 filhos, o Alexandre e o Fernando comigo. Tem que vir de escolta, a gente não sabe andar sozinho, tem medo de andar sozinho. Da minha esposa Cristiane, da minha filha Carol e do meu filho Daniel. Estão lá. O Daniel, quando eu saí de casa, ele ficou implorando lá que ele queria vir também. Amém? Talvez uma outra hora não falte oportunidade, nós trazemos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o ofício do pastor. Um ofício muito legal, mas por muito tempo confundido pela igreja. Qual é a responsabilidade do pastor? Então vocês estão na série 5 ministérios, mas antes de a gente falar sobre o ofício do pastor, eu gostaria de dar uma fundamentada um pouco aqui. Eu sei que o Paulo Ricardo já falou sobre os 5 e eu queria fazer uma pequena fundamentação relacionando uma prefiguração de Eva, a ajudadora idônea de Adão, e a igreja, a ajudadora idônea de Cristo. Amém? Amém. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 5, logo no primeiro versículo, nós vamos ver
que ali, né, se você quiser abrir comigo aí para acompanhando ou anotar, eu vou lendo rápido aqui, que ali fala sobre a genealogia de Adão, né? Mas fala sobre a criação, né, do homem e da mulher. Então Gênesis 5 diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados, né? Primeira coisa que nós vemos aqui é Deus chamando ambos, o homem e a mulher, de Adão. Para Deus, tanto o homem quanto a mulher estão no mesmo nível de igualdade. Deus não chamou Eva de Eva, Deus criou macho e fêmea. O Senhor olhou e falou assim: vamos fazer uma ajudadora idônea para Adão. Então Eva era a ajudadora, não a procriadora. Isso é uma das coisas que nós precisamos desconstruir em nós, para podermos entender o papel da igreja como ajudadora idônea de Cristo. Quando o Senhor olha para Adão, e o Senhor traz a Adão todos os seres, os animais viventes, e o Senhor olha e não encontra nenhum que corresponde a Adão. Aí o Senhor fala: precisamos fazer uma ajudadora idônea. Coloca o sono em Adão, para Adão não atrapalhar as coisas, e de Adão Deus forma Eva. Amém? Amém. Só que Adão, quando ele cai, ele reduz Eva a apenas uma procriadora. Porque a mente caída quer fazer as coisas do jeito da mente caída. Então Adão reduziu a sua mulher à mãe dos viventes. Foi Adão, não foi Deus. Aquilo que o Senhor tinha chamado de macho e fêmea, mulher, né, a mulher, Adão chama de Eva. Não foi Deus que chamou Eva de Eva, foi Adão. No capítulo 3, versículo 17, você vai poder conferir isso que eu estou falando para você. E diz assim: e Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Olha o versículo 20 comigo aqui. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Quem chamou, irmãos? Adão. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Adão, na sua mentalidade caída, ele veio dando nome às coisas, e aí quando ele cai, ele acha que ele também pode dar nome à sua esposa e pode reduzir a sua esposa a apenas uma procriadora. A mulher não foi criada para estar abaixo do homem, e não foi criada para estar acima do homem. Ela foi criada para governar junto com o homem. Ajudadora idônea. Eva era para governar com Adão, junto com Adão. E é por isso que quando a gente vai lá para as cartas de Paulo, né, nós vemos Paulo falando assim: as mulheres não perguntem muito durante o culto, não. Não fique perguntando, não. Se tem dúvida, pergunte para o seu esposo em casa. Isso era uma cultura que vinha da religião judaica. A mulher estava sem fundamento, porque na religião judaica só os homens comiam, só os homens liam a palavra, só os homens liam a Torá e os livros, e só eles entravam no templo para se reunir, e as mulheres ficavam de fora. Quando Paulo vem pregando, as mulheres se demonstram muito mais fome do que os homens,
e começam a interromper durante as ministrações, só que elas estavam sem fundamento. Paulo não estava dizendo que a mulher não deveria fazer nada. Paulo não estava dizendo que a mulher não poderia fazer nada. O problema é que elas não tinham fundamento nenhum da palavra, porque elas foram privadas por muito tempo de comer a palavra. Aí Paulo disse: volta para casa, pergunte para os seus maridos têm a obrigação de impartir a palavra de Cristo em vocês. Paulo nunca separou a mulher, né? A religião gosta de fazer isso, né? Paulo nunca separou. Então é por isso que Paulo deixou bem claro: volte, seus maridos irão te ensinar e vocês terão condições de participar junto do corpo, de ministrar junto, porque agora é responsabilidade do homem em Cristo restituir tudo aquilo que Adão fez de errado. Adão resumiu a mulher a uma procriadora, e Deus não colocou a mulher apenas para procriar. Deus colocou a mulher para governar junto com o homem. E por que eu estou falando isso? Nós vamos fazer um link aqui, porque se você for para 1 Coríntios 15, 45, irmãos, você vai ver ali Paulo dizendo que, vamos lá, ler comigo, acho que é bom você ler para você entender isso. 1 Coríntios 15, 45. Quando Paulo fala para as mulheres ficarem caladas durante o culto, porque elas não estavam maduras o suficiente ainda. Não que ele estava reduzindo ela também como a lei. Ele só estava falando: chegou o tempo de nós fundamentarmos as mulheres. Mas 1 Coríntios 15, 45 diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último homem, o último Adão, em espírito vivificante. Amém? Amém. Vocês conseguem compreender uma diferença nesse texto? Se o primeiro era o homem, que a alma tomou conta e o governou, e o espírito foi suprimido, o último, ele permitiu que a sua obediência o levasse à cruz, e essa morte de cruz pôde nos tornar ou ressurgir em espírito vivificante. Amém? Então faça uma comparação comigo. Se Adão, o primeiro Adão, era uma alma vivente, e ele tinha Eva como a sua ajudadora idônea, nós estamos falando aqui agora de Cristo, o último Adão, que quando é furado ali na cruz, que aquela água sai do seu ventre, que representa a igreja sendo gerada naquele momento. Nós temos agora um Adão que é movido pelo Espírito, e tem um Espírito vivificante que nos vivifica, e agora nós, a igreja, somos a Eva. Amém? A sua esposa. Nós estamos falando para uma igreja que é a esposa de Cristo. Amém? Você entende isso, irmão? Se você ficar com dúvida aí, pode perguntar. Então nós estamos falando agora que Cristo é o esposo da igreja. Então a igreja nada mais é do que a ajudadora idônea de Cristo. Todos os planos de Deus para Cristo fluem através da igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Cristo governa e nós governamos com Ele na terra, porque nós fluímos a partir da vida dele. Então quando nós entendemos assim, nós vamos entender uma coisa, querido. Eva só comeu do fruto porque Adão impartiu isso sobre ela. Eva não comeu porque ela teve apenas vontade, ou porque ela era soberba, ou porque ela queria ser igual a Deus. Na verdade, quando o Senhor coloca o homem e a mulher no jardim, o que o Senhor fala para Adão? Coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem toque nela, coma de tudo. Então lá também estava a árvore da vida. Adão não comeu da árvore da vida.
E se a Eva era ajudadora idônea de Adão, aquilo que Adão portava, ele impartia sobre a sua mulher. Então Eva só foi lá e tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu e devolveu a Adão, porque ela já tinha recebido isso de Adão. Adão desejou comer isso, porque se ele tivesse vontade de comer da árvore da vida, que representa a vida do próprio Deus, o que ele teria impartido em Eva seria a vida do próprio Deus e não a soberba de querer ser igual a Deus. Eva foi pega naquilo que Adão impartiu. E quando a gente olha para Cristo, nós vamos ver que Cristo, ele é puro. Ele tem a pureza do Pai, ele tem a verdade do Pai, e ele come da árvore da vida, ele comeu da árvore da vida, e ele vive a vida do Pai. Então aquilo que Cristo imparte para a igreja é a vida de Deus, a vida do Pai. Amém? Então é impossível que nós toquemos na árvore do conhecimento do bem e do mal e falamos que foi Cristo que nos influenciou. Eva, ela podia dizer assim: meu marido me influenciou, meu marido me impartiu isso comigo. Mas nós, como igreja, não podemos ter a mesma desculpa, vamos dizer assim, porque Cristo é puro e ele comeu da vida do Pai e ele obedeceu até a morte, e essa morte nos trouxe vida. Ele foi obediente. Adão, ele não obedeceu. Por quê? Porque ele tinha uma soberba. Essa soberba levou Adão a desobedecer, e a desobediência de Adão levou ele a pecar. Cristo, pela sua obediência, ele morreu, ele obedeceu e morreu para nos dar vida. Adão desobedeceu, pecou e morreu. Então são raízes diferentes. Você vai entender o que eu quero fundamentar aqui para nós entrarmos no ofício do pastor. Então, se Eva era ajudadora idônea de Adão e Cristo é e a igreja é ajudadora idônea de Cristo, Eva só pecou porque ela era um com Adão. Não é isso que Adão falou? Isso aqui é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. A igreja só sai do propósito original se ela não for um com Cristo. Quem está comigo, quem está entendendo? Nós só saímos do desenho original se nós não quisermos ser um com Ele. À medida que nós nos tornamos um com Ele e permitimos isso, não tem como nós sairmos do desenho original. E Cristo tem uma natureza pura, e é essa natureza que Ele tem impartido em nós. E se Ele obedeceu, nada o fará cair, nada. E é somente essa natureza que Cristo imparte em nós, irmãos, a natureza pura dele, a vida de Cristo. Eu sei que aqui nessa casa vocês devem ouvir muito sobre isso, sobre a vida de Cristo. E essa é a natureza, a vida de Cristo é uma natureza pura. Agora, quando nós olhamos para os 5 ministérios, o que são os 5 ministérios? Os 5 ministérios nada mais é do que as características da natureza de Cristo na igreja. Então, quando a gente olha que, lá em Efésios 4 e 11, que diz que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, para que haja o quê? Edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura de quem? De Cristo. Porque o Pai está falando assim, ó, o que é impartido para a igreja é puro e é verdadeiro. Então não tem como a gente sair fora. Agora, se a gente, nós, a igreja, quisermos por nossa vontade sair fora do plano original e fazer do nosso jeito, significa que nós não queremos ser um com Cristo. O Senhor deixou um modelo, tem um desenho. Se nós queremos fazer fora deste desenho,
significa que nós não queremos ser um com Ele. Nós não vamos errar porque Ele impartiu conosco, nós vamos errar pela nossa decisão, não pela decisão dele. E aí nós vamos fazer por conta. E de modo algum a gente vai conseguir transformar o ambiente que nós vivemos. Nós podemos até ser uma denominação, mas nós não vamos ser uma igreja, porque nós não vamos conseguir transformar o ambiente se nós não cortarmos a natureza de Cristo. E se nós formos uma igreja e desejarmos fluir sem os 5 ministérios, nós podemos dizer que nós nos tornamos uma comunidade, uma instituição, mas não uma igreja. A igreja, ela flui através dos 5 ministérios. Os 5 ministérios são as 5 graças ministeriais, é a própria graça de Cristo se movendo sobre o corpo da igreja, sobre o corpo que é a igreja. E os 5 ministérios, o propósito é a elevação da maturidade da igreja. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13:11, que ele diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, conversava, discorria como menino, mas logo, quando eu cheguei a ser um homem, um adulto, eu acabei com as coisas de menino. Ele está falando sobre maturidade. Ele está falando do tempo que ele tinha conhecimento religioso, que ele perseguia as pessoas, que ele matava pessoas, que ele tinha todo o conhecimento, que ele falava assim: olha, eu sou fariseu de fariseu, conhecedor da lei, em todas as pessoas da minha idade eu era superior a eles, eu conhecia tudo, mas tudo isso era coisa de menino. Por quê? Porque eu estava fora do modelo. Ele tinha conhecimento teórico, mas ele não tinha vida. Ele conhecia toda a letra, mas ele não tinha a vida de Cristo. Ele não tinha encontrado o Senhor. Então ele falava de um processo de maturidade. Ele não estava falando de idade cronológica, ele estava falando de posicionamento de maturidade. E a maturidade, o que é maturidade? É um processo pelo qual você chega à sua plenitude. Quando você vai estudar sobre maturidade, fala, é um processo de crescimento até se atingir a plenitude. O que é plenitude? Onde você já está pleno, você está cheio. No reino que Paulo estava falando assim, olha assim, ó, meu processo de maturidade é quando eu estiver pleno de Cristo. É o que está em Efésios 4:11, até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, a comparação de Eva com Adão é a mesma da igreja com Cristo hoje, irmãos. Eva comeu do fruto e influenciou Adão, porque Adão já tinha impartido essa natureza em Eva. Agora Cristo, a única natureza que ele vai impartir na igreja é a natureza dele. Amém. Então, se nós quisermos fazer do nosso jeito, vai ser pela nossa conta. E é bem notório as coisas que Deus sempre tem um desenho para todas as coisas. Comece a estudar a palavra que você vai ver, irmãos. Deus sempre deu um modelo, Deus sempre tem um desenho. São os homens que saem fora, né? Quando o Senhor pede para Noé fazer a arca, ele dá as medidas. Ele fala, Noé, não faz fora disso não. Quando o Senhor fala para Moisés construir o tabernáculo, ele fala tudo. Ó, você vai usar esse tecido, você vai usar essa madeira, você vai usar esses metais, as medidas serão essas, os animais serão estes, as peles serão essas, e as pessoas fazem conforme o desenho de Deus. Aí hoje nós vivemos o maior período da igreja, o melhor período, o maior e o melhor período, que é a nova aliança, o novo pacto, onde Cristo habita em nós. Você é templo do Espírito. Ele fala com você 24 horas por dia. Você carrega isso, você leva a vida de Cristo. Mas quando é a nossa vez, a gente quer fazer do nosso jeito. Ah, tira um aí, tira esse negócio de aposta aí, tira esse negócio de profeta aí, tira essas coisas aí. Não é assim? Não, não tem essas coisas. Irmãos, se nós
somos a ajudadora idônea de Cristo como igreja, ou nós fazemos, ou nos portamos no modelo dele, ou nós não somos a ajudadora idônea. Ele não vai mudar pela nossa influência. Por quê? Porque ele já é puro. Amém? Então em Efésios 4:11, se você quiser acompanhar, nós vamos entrar agora para falar do ofício do pastor. É muito preciso isso. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa. Não está falando pela metade, não está falando um terço, não está falando mais ou menos, está falando o quê? Completa de Cristo, para que não sejamos mais crianças ou meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo, fala comigo, a verdade. Em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que eu mais gosto aqui é que fala da justa, segundo a justa operação. Quando fala de justa, está falando de precisão. O ministério apostólico, ele é um ministério de precisão. Os 5 ministérios, ele traz precisão no movimento da igreja. Então nós não damos tiros para qualquer lado, nós fluímos profeticamente com precisão, porque nós somos a igreja de Cristo. O movimento do corpo através do fluir nos 5 ministérios nos traz precisão. Eu sou da área da mecânica e recentemente agora me formei em engenheiro mecânico, e na mecânica os ajustes são milesimais. Milesimais são milésimos de milímetro. E quanto mais preciso é o ajuste, mais suave as coisas acontecem. Só que para você chegar num ajuste preciso, vai tempo. Vai tempo. Você fazer uma engrenagem precisa, que ela comece. Você entra no seu carro, você não sabe, você não sente isso. Você, para quem não tem carro automático aí, você entra no seu carro, você passa a primeira, segunda, terceira, tá tudo normal para você, mas você não sabe. Para poder chegar numa engrenagem precisa, e quando você estiver andando ela não começar a fazer ruído, dá trabalho. Dá trabalho. Retíficas, polimentos, acertos. Então, não é da noite para o dia. Precisa de muito ajuste. Precisa de muito alinhamento. E esse alinhamento começa no posicionamento como filho. O seu posicionamento como filho. O mecânico que é a paternidade vai acertar e vai deixar tudo alinhado. Uma engrenagem. E o 5 ministérios é a engrenagem justa, que roda perfeitamente. Aí você pode engrenar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Agora tem os carros de 6ª marcha, 7ª marcha, que não vai ter ruído. Quem já andou com um carro que você põe uma marcha e engrenagem com problema. Você está entendendo isso comigo, irmãos? Não estou batendo em vocês não, viu? Eu sou pentecostal, você pode fazer barulho aí. Amém? Amém. Mas quando a engrenagem é madura, está no ponto, não faz ruído. Amém? Amém. Se fez ruído, tem que voltar para ajuste. Não está pronta ainda, não está madura ainda. Não significa que não é.
Não significa que não faz parte, não significa que não foi chamado, só não está madura, não precisa de ajuste. Aí volta para a bancada para fazer ajustes. E aí, com precisão de um bom ajustador, as coisas vão ficar alinhadas. Amém? Amém. Então, o ofício do pastor, hoje nós vamos falar sobre o ofício do pastor. Paulo Ricardo falou sobre o ofício do profeta, e hoje eu vou concentrar aqui sobre o ofício do pastor. É um ofício muito confundido, irmãos. Infelizmente nós confundimos o ofício do pastor e os pastores dessa nação e de outras nações têm sofrido por causa da igreja ter suprimido os 5 ministérios. Ficou toda a responsabilidade no pastor, né? E 90% das pessoas que têm um microfone ou estão conduzindo igrejas não são pastores. 90%, eu digo isso com precisão, 90% das pessoas que estão conduzindo uma casa não são pastores. Eles estão numa função errada. E aí, quando você está fazendo algo que você não foi chamado, você se cansa, você se adoece e o corpo perece. Amém? Amém. Então nós vamos hoje aqui fundamentar e desmistificar um pouco sobre o ofício do pastor. Jeremias 23. Profeta Jeremias 23. Vamos lá um pouquinho. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Uma profecia lá no Antigo, né? Falando daqueles pastores que dispersam as ovelhas, e que o Senhor levantaria um tempo, pastores que apacentariam, né? E nunca mais temeriam, e nem seriam assombrados, nem as ovelhas, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Esse tempo tem chegado. Amém? Nós sabemos que os pastores chamados no Senhor não são aqueles que pegam uma ovelha e deixam ela prostrada como uma ovelha. O pastor é aquele que tem capacidade de cuidar até que ela se torne um filho. Amém? Então, no grego, a palavra pastor no grego, ela remete àquele que cuida, apacenta, e mais precisa, ela é aquele que conduz a paz. Então o pastor é um pacificador. Então no grego ele conduz a paz ou conduz a pastos, né? Então nesse caso, o que ela está falando aqui? Daquele que traz alimento, que traz paz. Mas em que sentido? De proteção. Então o pastor ele pegava as ovelhas lá no literal, pegava do curral, lá do aprisco, chamava as ovelhas e elas acompanhavam, e ele levava ela para pastagem. Ele levava ela para pastos verdes e águas correntes. Amém? E o que os pastores faziam? Eles defendiam as ovelhas do quê? Dos lobos, das feras, né? O que Davi falou para Saul? Antes disso eu já matei um leão, já matei um urso. Então os pastores defendiam, né? Agora, quem são as bestas feras de hoje, irmãos? Quem são os lobos de hoje? Um pastor apostólico ele tem que ser preciso. Ele tem que ser preciso. Por isso que ele precisa fluir a partir da natureza de Cristo. Porque ele precisa ser preciso para identificar quais são os lobos que agem hoje. E os lobos de hoje, eles agem na mentalidade adâmica, levando as pessoas a terem pensamentos depressivos, caídos. E são pensamentos que são enviados das trevas. Hoje é mais fácil a gente encontrar gente ferida com a igreja, que ela acha que é igreja, né? E quando os pastores chegam para cuidar, são essas pessoas que ele precisa cuidar. Não, irmão, você está ferido com algo que você achava que era igreja, mas aquilo não é igreja.
Amém? Amém. Vou levar Cristo para você e você vai entender o que é igreja. Esses são os lobos que agem na mente. Os pastores de hoje têm que estar em precisão para chegar pessoas doentes, feridas, emocionais, suas almas cheias de traumas, e os pastores em Cristo conduzir a cura. Em Cristo levar a passos verdejantes. Em Cristo pegar essas ovelhas que estão prostradas e apresentá-las à paternidade. Em Cristo tirar elas de uma ovelha caída, uma ovelha de aprisco, como diz lá em João 10, porque as ovelhas ouvem a voz do Senhor e diz que o bom pastor é Cristo. Então o pastor apostólico, ele tem esse discernimento. Ele vai cuidar da pessoa para levar ela à maturidade. Então ele vai pegar ela caída, prostrada, e vai apresentar ela para a paternidade. Mas como? Primeiro você vai curar. Primeiro você vai fazer o primeiro socorro. Você vai conduzir, você vai tirar ela do aprisco. Quem está entendendo comigo os apriscos? O Senhor prendeu o povo de Israel na lei, que significa religião, até Cristo. Quando chegou Cristo, eles foram libertos. Quem quis? Você está entendendo comigo, irmãos? Eu vou ter que desenhar. Então é você, pastor. Você vai arrancar muita gente da religião e vai conduzir a um lugar de paternidade. Você vai levar a um lugar que tem pasto verde, comida boa, fresca, que não é enlatada, que não é feita por apostilas, mas é feita pela vida de Deus, que vem do fluir. Vai tomar água que não é enlatada, vai tomar água que vem da fonte corrente todos os dias. O pastor tem que ser preciso. Ele olha, ele identifica, ele no espírito, ele conhece as pessoas. No espírito, só de olhar, ele vai saber o que a pessoa está passando. E aí, com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, através do toque, através do abraço, ele vai conduzir a pessoa ao corpo. Essa pessoa vai ser sarada, ela vai encontrar, e através da paternidade ela vai ser destravada. Então, irmão, 5 ministérios não é uma moda que nós estamos falando. Tem gente que acha que é moda, né? Já sai até fazendo conferência por aí. 5 ministérios é a natureza de Cristo fluindo no corpo. Clara e bem clara, alto e bem claro, né? Então o pastor ele tem que estar atento a isso. O pastor ele é preciso, irmão. Se encontrou alguém meio triste, o pastor já está lá. Esse é o ofício do pastor, né? E o pastor ele precisa entender bem claro, porque a sua identidade tem que estar totalmente definida em Cristo. Um pastor sem identidade, irmãos, ele não... É igual lata vazia. Uma lata vazia só serve, vazia sem nada, só serve se ela for bonita, ainda dá para deixar de enfeite. Se ela não for bonita, irmão, tem que mandar para reciclagem. Então o pastor ele precisa estar com a sua identidade muito atrelada a Cristo, muito amarrada a Cristo. Ele não pode ser esses pastores que destroem as ovelhas, porque nós não vivemos esse tempo. O Senhor já profetizou, nós estamos vivendo um tempo onde os pastores vão apacentar e nunca mais temerão, né? E as ovelhas não se assombrarão, porque elas serão curadas. Os lobos das filosofias, os lobos das ideologias, os lobos dos conceitos religiosos serão limpos, e as pessoas serão destravadas. Então o papel do pastor é tocar, irmão, tá entendendo? O papel do pastor é tocar. Esse é o papel do pastor. E aí o que a gente fez como igreja? Não, o pastor é aquele que vai ficar com o microfone na mão, pregando todos os cultos, né? Não é isso que nós fizemos? Se ele não pregar, ele não é pastor. Quem disse que um pastor precisa pregar? O conceito é isso. Deus que revela. Amém? Tem gente que pastor que nunca vai pregar, mas ele vai apacentar com uma precisão. Lembra que eu falei da engrenagem? É precisão. 5 ministérios é precisão. Um pastor, ele não vai ser bom, ele não vai dar palavra de destravamento como um apóstolo, porque essa é a função do apóstolo, a função do pai, da paternidade. Mas a função do pastor é cuidar.
conduzi-los a pastos. E eu creio que essa casa é um pasto bem verde. Eu creio que essa casa é um pasto bem verde, tem águas bem correntes, puras, cristalinas. Amém? Você está entendendo no Espírito aí? Então entende isso, querido. Quando Davi, ele começa o Salmo 23 ali, ele começa dizendo aqui, ó, o Senhor é o quê? Meu pastor. Se Ele é meu pastor, nada me falta. Por quê? Porque Ele me leva para pasto bom, Ele me leva para água boa. E ele começa a falar, não vou temer nada, porque Ele é meu pastor. Então, quem que é a definição do pastor? É Cristo. Então tem que estar bem definido ali. Em Efésios 1:4, o que em Efésios 1:4 nos ensina? Que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então todos nós já fomos escolhidos em Deus antes que o mundo se formasse. Antes que Ele criasse a terra, irmãos, que você habita, você já era formado, escolhido nele. Aliás, você já era escolhido nele. Ele já nos elegeu nele. Se Ele nos escolheu nele, significa que, irmãos, eu não fui criado quando Adão foi formado. Eu fui criado antes de tudo isso. Adão foi criado antes de tudo isso. E você também foi criado antes de tudo isso. Glória a Deus. Quando você vai para Gálatas 1:15, você vê Paulo falando assim, que o Senhor separou ele no ventre da mãe. Ou o Senhor me separou no ventre da minha mãe. Mas depois ele fala o quê? Quando aprouve ao Senhor revelar Cristo em mim, aí eu fui exercer o ministério. Você está entendendo alguma coisa comigo? Agora eu quero fazer, quero que você entenda. Todos nós já somos escolhidos em Deus. Desde que tudo fosse formado, nós já somos escolhidos em Deus. Aí Deus olha para a gente e fala assim, ó, chegou o tempo que eu vou separar agora Ele para poder exercer aquilo que eu escolhi para Ele. Aí você, a sua mãe vai lá, engravida de você. Aí você nasce, aí Deus fica esperando assim, agora só falta o meu filho ser revelado nele. Meu filho sendo revelado nele, aí vai dar certo. E aí não revela. Aí não revela. Por quê? Porque nós não crescemos. Era isso que Paulo falou assim, olha, quando Cristo foi revelado em mim, não era quando Ele corria de sinagoga em sinagoga, não é quando Ele debatia com os judeus, não é quando Ele matava aquelas pessoas que Ele achava que estavam perseguindo a Cristo. Foi quando Cristo foi gerado nele. E aí depois que Paulo teve um encontro com Cristo, ele fica 13 anos sem fazer nada. O que aconteceu com Paulo? A engrenagem voltou para a bancada. Foi ser ajustada. Você está entendendo isso? Mas pastor, mas Paulo ele tinha todo o conhecimento. Ele tinha conhecimento da letra. Quando Paulo teve o conhecimento de Cristo, ele teve que voltar e conhecer quem era Cristo de verdade. Ele teve que conhecer as Escrituras a partir de Cristo. Tudo que ele sabia foi desconstruído. Eu acho que vocês passaram por isso aqui, estão passando por isso também, né? Estão jogando fora os entulhos, porque não serve nem entulho. Eu vou pegar um entulhinho aqui para mim colocar lá no fundo do porão. Não serve, nem o entulho. Foi isso que aconteceu com Paulo, nem o entulho dele serviu. Pastor, mas ele era mestre. Não serviu nada. Foram 13 anos conhecendo Cristo de novo. Glória a Deus. Foram 13 anos conhecendo Cristo de novo. 13 anos lendo tudo de novo. A partir de Cristo, não a partir do homem, não a partir da teologia dele, não a partir de tudo. 13 anos. Quem está comigo aqui? Estamos juntos, irmãos. Vocês não estão sozinhos, não. Lá em São José nós estamos vivendo isso também. Amém? E sabe, eu tenho esperança. A igreja brasileira vai ver o que o Senhor está fazendo para nós. E o Pai vai ficar contente conosco. Ele vai falar assim, olha, o meu filho está sendo revelado. Amém. O meu filho está sendo revelado. Eu posso encontrar. Esse é o lugar que nós precisamos chegar. É por isso que até que todos cheguem à maturidade, à estatura de Cristo. É muito maravilhoso isso. Quando Paulo encontra o Senhor, eu fico doido quando eu vejo isso. Paulo vem de, agora que ele encontrou o Senhor, ele vai lá, vai procurar os apóstolos, ele vai procurar os irmãos de Jerusalém. Paulo vai para a Arábia. Não tinha um crente na Arábia. E ficou lá, ouvindo o Senhor de lá.
aqui ninguém vai me contaminar. A religião judaica não vai me contaminar. Os crentes que já estão misturando com os judeus também, que estavam já nessa, não vai me contaminar. Eu vou ouvir o Senhor. Depois ele sai de lá, vai para outro lugar, vai orar. Aí 13 anos depois, agora está na hora. Aí ele sai. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Pastor, Deus me escolheu antes da fundação do mundo, escolheu. Mas Deus me separou no ventre da minha mãe, separou. Agora depende de você manifestar o filho. Porque se você não manifestar o filho maduro, e como que eu manifesto? Primeiro ele tem que ser revelado em você. E depois que ele for revelado em você, você vai ter uma revelação de Cristo a você, e depois você vai ter uma revelação de Cristo em você. E esse processo, como é que faz, pastor? Me dá uma apostila. Não tem, irmão. Esse processo aí chama-se rendição. Amém. Não tem apostila, é rendição. É estar pronto para ser quebrado por inteiro. É estar pronto para ir para a cruz e falar assim: agora, pai, eu me rendo, eu vou com o Senhor. Mas tira tudo de mim mesmo, tira tudo meu eu, tira tudo que eu conheço, tudo que eu sei, tudo que eu canto. Mas você precisa decidir. Amém? Amém? O primeiro passo da maturidade é uma decisão nossa. A cruz é uma decisão. A cruz ela é inclusiva e é uma decisão minha. Eu me decido, Senhor. Pode me crucificar. Porque quando eu sou crucificado é como se eu fosse rasgado, e o Cristo que está em mim é liberto para poder governar a minha vida. Você entende isso? É isso que Cristo fez. Ele foi como Jesus ali, como um homem, como o último Adão. Mas quando ele ressuscita, é o Espírito vivificante que deu vida a mim e deu vida a você. Aquilo que Adão tinha perdido, o relacionamento, o que Adão tinha perdido na vida, volta no homem. Então está no nosso posicionamento podermos exercer aquilo que o Pai já escolheu. Tudo que o Pai precisava fazer por nós, Ele já fez. Não espere mais nada. Não espere mais nada. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já deu o Filho. O que o filho tinha que fazer, Ele também já fez. Agora, se nós somos ajudadora idônea, vocês estão entendendo por que eu falei da ajudadora idônea? Se nós somos ajudador idôneo, se nós somos o corpo, somos a igreja, a esposa de Cristo, está na nossa mão nos rendermos e deixar Cristo fazer. Amém? Então o pastor, ele deve ser livre de toda mentira e de todo engano. E nós vamos falar algumas mentiras aqui, alguns enganos. Amém? O pastor, a primeira coisa que ele deve ter um coração leal. Um pastor que não é leal e não é ensinável, ele já começa num princípio errado, né? Então um pastor, você não pode se impressionar com as habilidades. Nossa, aquela pessoa ali, ele cuida bem de pessoas, você viu? Ele é um enfermeiro e tanto. Não se impressione com habilidades, mas sim com o coração dele. A habilidade não é porque a pessoa é um enfermeiro que ele é um pastor. Às vezes ele é um enfermeiro e vai ser um profeta. Pastor não é aquele que é bonzinho. Pastor é aquele que tira carrapicho. Então nós temos que desconstruir isso. Que a gente olha para que, nossa, aquele é um amor de pessoa, ele é pastor. Às vezes não é. Às vezes está perdido aí no mundo. Você acha que só porque é um amor de pessoa é um pastor. Ele é um amor de pessoa, mas ele não é leal. Ele é um amor de pessoa, mas ele não honra. Ele é um amor de pessoa, mas não entende nada no espírito. Porque um pastor, ele não faz na carne, ele faz no espírito. É, Jesus. Amém? Amém. Orgulho e vaidade deve ser desprovido um pastor, senão não vai cuidar de pessoas. Um pastor, ele deve conhecer e enxergar as pessoas pelos olhos de Cristo, ou seja, pelo Espírito. 2 Coríntios 5,16, irmão, isso aqui é muito forte. Eu gostaria que você anotasse ou lesse, porque isso aqui é a precisão de um pastor.
Amém? 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. É o que aconteceu com Paulo, irmãos. Não adianta você conhecer Cristo pela literatura. Ah, pastor, já li a Bíblia 50 vezes. E daí, você conheceu Cristo ou você sabe de Cristo? É, Deus, desse jeito. É o Deus da palavra. Aleluia. Saber de Cristo não é conhecer de Cristo. É, Jesus. Conhecer tem a ver com experimentá-lo. Saber tem a ver com ler. Meu pai espiritual, ele fala muito uma coisa que é legal. Ele fala assim: quem sabe do Ayrton Senna aqui? Quem sabe aqui do Ayrton Senna? Quantos campeonatos Ayrton Senna ganhou? Todo mundo sabe. Agora, quem conhece o Ayrton Senna aqui? Tem muita gente sabendo de Jesus, não conhecendo de Jesus. É verdade. Amém? Tem muita gente sabendo, você pergunta para ele fala tudo, ele fala para onde Jesus andou, ele fala toda a genealogia, ele fala tudo, ele conta toda a história. Mas essa história não produz vida em ninguém. Se produzisse, meu Deus do céu, não Pega mesmo. Se produzisse vida, irmãos, quando a gente fosse lá no presídio fazer as nossas visitas que nós vamos, lá na Fundação Casa, a gente não perguntaria para as pessoas qual é o seu nome, João, qual é o seu nome, Elias, qual é o seu nome, Eliseu, qual é o seu nome, Obadias, qual é o seu nome. Você está entendendo ou não? Não produziu nada, irmão, só produziu conhecimento. Conseguimos dar nome às coisas, e nós somos bons para dar nome às coisas, mas somos mal para impartir a vida quando nós não estamos em Cristo. Agora, quando nós estamos em Cristo, que é o que está acontecendo conosco, neste processo, você pode chamar o teu filho de qualquer outro nome, mas ele vai conhecer quem você carrega e quem ele carrega. Ele não vai deixar ele. Por tanto tempo a gente contou história, mas não trouxe a vida. Por tanto tempo a gente reuniu para contar história, para debater conhecimento, não, para debater saber e não conhecimento. Por muito tempo nós reunimos para fazer escolinhas com os nossos filhos, onde nós debatimos saber e não conhecimento, porque conhecimento é uma vida. Conhecimento, querido, às vezes você não vai precisar nem sentar com seu filho para ficar ensinando a história de Davi, de Golias, de Sansão, mas o jeito que você vive com a sua esposa, né? Seu filho vai olhar assim: eu vejo, ali tem, esse aí é o Deus que meu pai serve e é o que eu sirvo também. Esse é o Cristo que meu pai porta e esse é o Cristo que eu porto também. Porque é incoerente a gente debater saber e na hora que os filhos olham pra gente, eles não vivem essa vida. E aí os nossos filhos vão parar nesses lugares. Por quê? Porque nós colocamos o nome deles de profeta, colocamos os nomes deles de apóstolos, ensinamos as histórias para eles, mas eles não enxergaram essa vida e essa verdade dentro de casa, porque nós não estávamos ajustados. Amém? Então precisamos, hoje nós estamos vivendo um tempo que o nosso país mais precisa, que as nossas cidades mais precisam, é uma igreja precisa, uma igreja ajustada, ouvidos apurados, corpo ajustado, com precisão. Tem muita gente causando ruído, mas não fazendo nada. Eita. Tem muita gente fazendo barulho, mas não gerando nada. Quando eu era adolescente, eu gostava de moto, e aí a primeiro veículo motorizado que eu comprei foi uma mobilete 50 cilindrada. Quem conhece aqui? Então parecia que eu estava correndo 200 por hora e eu estava andando a 20 por hora. Você está entendendo isso? Só barulho, mas não produzia nada. Só barulho. E eu me achava todo. Ia dormir e ficava. Entendeu? A igreja é ajudadora idônea. Ela não produz barulho, ela produz verdade. Ela produz, ela gera. Ela não produz barulho, ela gera filhos. Ela alinha uma cidade. Verdade, nós estamos vivendo, ministrando e praticando.
Então nós precisamos entender isso no Espírito. Então o pastor ele não vai olhar ninguém na carne. O pastor é aquele que vai chegar. A pessoa pode estar com um sorriso amarelo no rosto e o pastor não é enganado. Eu vou matar esse lobo aí. Deus que confirma. Aleluia. Você entendeu? No Espírito. Aí já vem dar um abraço. Ei, Já começa. É Vou matar assim esse mesmo. lobo aí. Aleluia. Agora se ele for um carnal, ele vê o irmão dando risada, vê tal. Ah, esse irmão tá. Aí no outro dia aparece na rua, o irmão suicidou. Por quê? Porque nós estamos sem precisão. Meu Deus. Pastor, ele enxerga no Espírito. Ele não tem alianças por afinidade. É Espírito. Não tem alianças. Ai, porque esse aqui é do meu grupinho. Esse aqui anda de skate. Como eu ando também, esse é meu amigo. Aquele lá ele gosta de bike. Como eu não ando de bike, eu não ando com. Deus agora. Nós já fomos libertos disso, irmão. Amém. Nós vivemos sob o governo dele. Então é precisão. O pastor é a liga do corpo. É a precisão ali, ó, junta todo mundo. Coisa linda. E leva para a maturidade. O pastor fica passando a mão só, não. Ai, o evangelista ganhou e agora eu vou ficar aqui. Não cresce não, seja meu bebezinho. Amém? Amém. Que o serviço de um pastor, o fazer dele, o fruto ali, tem que ser o que ele é em Deus. Porque se ele não for em Deus primeiro, é um desastre. O que Tiago 2,20 fala? Que a fé sem obras é? E aí, quando a gente fala de fé, a gente fala de uma vida de relacionamento. Fé não é acreditar apenas. Fé é o quanto você relaciona com o Senhor. Se eu vou entrar nisso, a gente vai crescer muito. Mas fé é o seu relacionamento com o Pai. Então não tem como você praticar obras sem fé. E quais são essas obras que ele está falando? É o quanto de Cristo você tem e o quanto você imparte. Essa é a obra. Então a obra de um pastor é o resultado do que ele é em Deus. Se ele é uma pessoa que vive alinhada, é leal, vive alinhada à paternidade, é alinhada ao Senhor, tem uma vida de relacionamento próximo ao Senhor, as obras dele serão tudo pelo Espírito, né? E a obra de quem está alinhado no Senhor tem a qualidade do fruto do Espírito. Aí tem tudo aquilo lá: amor, mansidão, longanimidade, benignidade. Você vai conhecendo tudo. Porque senão se torna a obra da carne. E aí a obra da carne, o que tem? Ah, vamos juntar para nós comer uma carne, vamos juntar para nós fazer um churrasco, vamos juntar para comer coxinha, vamos juntar para falar mal do pastor Leite, vamos juntar para... vamos juntar para falar mal do pastor Kleber. O pastor Kleber veio lá de São José, bicho chato. Fica só a obra da carne. Amém? Então é tudo no Espírito. E nós temos que entender, se a obra é o resultado daquilo que ele realiza em Cristo, né, e não nele mesmo, então um pastor não faz atividades para ser espiritual. Então ele não ora alto para ser espiritual, ele não prega para ser espiritual, ele não cuida de pessoas para se tornar mais santo. Pelo contrário, primeiro ele é em Cristo, primeiro ele se encontra em Cristo, primeiro ele sabe quem ele é em Cristo, e a vida de Cristo que está nele flui sobre os outros, é natural as coisas. Glória a Deus. Quem muito quer fazer não faz nada, É sim porque não se mesmo. tornou. Quem muito tem ansiedade, eu quero, não, porque eu sou. Você não é. Quem vai falar para você quem você é a tua paternidade que vai te destravar, porque o Senhor vai revelar. Você não tem que ter pressa. A única coisa que você tem que ter é a mesma disposição que Paulo teve. Me arrebenta por inteiro, Senhor. Me tira todas as escamas. Me leva para aprender. Eu vou ficar o quanto tempo necessário for, porque quando for para ser, vai ser mesmo. Você vai passar na feira, você vai ver gente precisando, você já vai enxergar ela no Espírito, já vai entregar. Opa, vem cá, o que está acontecendo? Você vai na fila do banco, é pastor, irmão? Não, pastor é só.
Nós vamos desconstruir isso. E é por isso que muitas pessoas estão exercendo um nome de pastor e não são pastores, porque nós excluímos ali o simples ministério da igreja. Pastor, irmãos, é aquele que ministra a vida. Amém? Vamos lá. A identidade de um pastor é cuidar de pessoas, salvar pessoas. Amém? A identidade do pastor não é presidir um culto. Por quê? Não é presidir, não é pregar, não. Isso aí qualquer um pode fazer. Presidir um culto, pregar num culto, qualquer um pode fazer. Então essa não é a identidade do pastor. Desmistifica isso. Qualquer um de nós que estamos aqui podemos presidir e pregar no culto. Mas ter o ofício do pastor, só quem tem chamado, só para quem foi chamado, só quem foi escolhido. Assim como para ter o ofício do apóstolo, do mestre, do profeta, do evangelista, só quem foi chamado. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado. E eu vou falar uma coisa para você. Geralmente aquilo que a gente muito quer fazer é o que a gente não foi chamado. Geralmente aquilo que a gente muito quer fazer é o que a gente não foi chamado. É só a ambição da alma. A alma ambiciosa. A alma ambiciosa. Geralmente aquilo que a gente acha, porque eu faria melhor. Pronto. Talvez você faria melhor, mas Cristo faria muito melhor. Amém. Amém. Peguei, Jesus. Peguei, papai. Aleluia. De jeito eu não vou embora, mano. Amém? É isso aí. Entenda uma coisa no espírito, irmãos. A gente brinca, mas entenda isso no espírito. A religião, ela nos cegou tanto que ela quer fazer a gente fazer o que a gente não é. Ela quer fazer a gente ser aquilo que a gente não é. E como que ela faz isso? Ela nos treina através de rituais. Ela te treina através de rituais. E esses rituais, eles contaminam a nossa identidade. Porque a nossa identidade é lá no Pai. Ele já nos escolheu, Ele já nos deu uma identidade. Mas os rituais da religião nos contaminam. E aí a gente fica perdido. Porque aí você começa a fazer conforme ritual. Se alguém te ensina é assim, você começa a fazer. Você vai fazer assim, assim, assim. Né? E a gente foi. E veio assim, fazendo. Né? E qual é o problema disso, irmãos, da religiosidade? O problema da religiosidade é a troca de consciência que ela faz em nós. Elas tiram a nossa identidade e colocam um ritual. Então você perde aquilo que você é em Deus por um ritual. Conversando com o David agora, antes do culto um pouquinho, começa a fazer um monte de Playmobil. É isso? Por quê? Porque tirou a sua identidade. Colocou num ritual e te transformou num monte de cópias. Então isso é um perigo. E é desse ambiente que, graças a Deus, nós estamos sendo desconstruídos. Graças a Deus, o Senhor está nos gerando. Por quê? Porque nós estamos acompanhando o quê? O desenho dele, aquilo que ele já colocou como identidade. Não tem como nós formatarmos isso, querido, numa escola teológica. Não é uma escola teológica que vai definir o teu chamado. Amém? E o que é o ritual? É isso aí, presidir culto, pregar, cantar, fazer um monte de coisa aí. Limpar, receber, tudo isso é ritual. Nós não podemos deixar que isso contamine o nosso chamado. A identidade do pastor é apacentar, cuidar, sarar, tocar, pegar os lobos, matar os lobos de hoje, nós falamos aqui que é no espírito, na mente. Essa é a identidade. O nosso serviço, irmãos, ele vai ser de acordo com o que precisar fazer. Se nós temos Cristo, nós vamos fazer com excelência. Quando nós temos Cristo, tudo que nós pegarmos fazer vai ser com excelência. Se for para limpar o chão, vai ser com excelência. Se for para cuidar do banheiro, vai ser com excelência. Se for para nós louvar, vai ser com excelência. Se for para pregar, vai ser com excelência. Se for para interceder, vai ser com excelência. Mas isso não pode contaminar a nossa identidade. Nós não podemos achar que agora eu sou um pastor, eu faço isso. Não é isso.
Porque depois, se você for chamado a pastor aqui, daqui a pouco você vai começar a chegar no pastor e dizer: agora eu sou pastor, cadê minha agenda para me entregar? Você já está confundindo tudo. Aí você já estraga, já arrebenta com tudo, irmão, o propósito do negócio. Aquele que é para sentar, para cuidar, para tocar em pessoas, para sarar, para ajudar, agora está querendo. Irmãos, pregar qualquer um prega, presidir qualquer um preside, vai manifestar a vida de Cristo só quem tem chamado. Amém? Ainda isso. Então, um pastor com problema de identidade, irmãos, ele vive com dúvida do para que ele foi chamado. Os rituais nos fazem perder a identidade. E aí, quando nós estamos com perda de identidade, nós ficamos com dúvida. É a primeira coisa que precisa ser acertada internamente, dentro de nós. Um pastor, ele deve aprender com o céu a maneira de cuidar de pessoas. Nós acabamos de ler aqui que em Jeremias 3,15 que diz assim: e vos darei pastores, ó Deus falando, ó, e vos darei pastores segundo o meu coração. Segundo o coração de quem? Do Pai. Que vos apacente com ciência e inteligência. Qual ciência? Do céu. Irmãos, não dá para você aprender com a terra como cuidar de coisas espirituais. Um pastor, ele precisa aprender com o céu. Ah, não, vou fazer uma boa aula de psicologia, uma boa aula de coaching. Irmãos, é bom, muito excelente fazer isso. Já fiz coaching várias vezes. Mas nada disso vai cuidar de pessoas no espírito. Pode ser ferramentas, pode ser acessórios, mas um pastor precisa aprender com o céu como cuidar de pessoas, porque nós estamos falando, como acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 5,16. Se alguém conhecemos pela carne, não vamos mais conhecer desse modo, nós vamos conhecer pelo Espírito. E se até Cristo a gente conhecia pela carne, que era o saber, agora nós vamos conhecer pelo Espírito. Então o pastor, ele precisa, é com o céu, é do céu que vem o negócio. E o céu está na hora. Onde céu e terra se alinham? Ah, Senhor, onde nós vamos buscar o teu reino? Oh, não acredite quando falarem para você que o meu reino está ali, está lá. Não acredito que o meu reino já está dentro de você. Então ele habita dentro de você. O Senhor habita, é com ele, é com Cristo. Ah, eu vou fazer. Pode fazer. Vai ter um diploma a mais para você pendurar na parede, isso é bom. Vai te ajudar na tua carreira profissional. Mas no reino não vai acrescentar muita coisa. Porque não tem como cuidar do espírito com conhecimento terreno. O que eu gosto muito é quando o Manoá pergunta, né, para sua esposa: como é que nós vamos cuidar desse menino aí? Pergunta para esse anjo que falou para você aí, como é que nós vamos cuidar? Porque se ele está falando que nós vamos ter, então pergunta para ele. Então assim, ele devolveu uma boa devolutiva. Pergunta para o céu como é que nós vamos cuidar dos filhos. Amém? Amém. E sabe de uma coisa, irmão? Perguntar para o céu às vezes vai te frustrar. Porque às vezes cuidar de filho não é passar a mãozinha. Às vezes cuidar de filho é falar, é mais não do que sim. É posicionamento. Quando a gente não pergunta, meu Deus do céu, quando a gente não pergunta para o céu e quer fazer do nosso jeito, a gente faz segundo as nossas afinidades, tadinho, coitadinho. Enquanto às vezes o céu está falando assim, deixa um pouquinho. Deixa um pouquinho. Ele só vai aprender se ele ficar um pouquinho sozinho. Ele só vai aprender um pouquinho se ele ficar um pouquinho mais no canto. É por isso que nós não podemos tratar segundo o Espírito. Então, quando nós vivemos segundo o Espírito, nós vamos até parecer para alguns aí que são politicamente corretos, os incorretos. Mas o que vai ser destravado no espírito das pessoas nunca mais será retirado. Amém? Amém? Oh, meu Deus. Vamos aqui um pouquinho mais para frente. Um pastor
pastor precisa ter experiências pessoais com Cristo, amém? E o reino. O pastor não pode ser aquele que apenas fala assim: eu creio em Cristo, eu creio em Jesus. Você tem que estar disposto a sofrer por ele. O pastor tem que estar disposto a sofrer, como todos nós devemos estar dispostos. Paulo fala em Filipenses o que? Meus irmãos, saiba que tudo que me aconteceu, tudo tem servido para o progresso do Evangelho. Então o pastor não lamenta o que acontece com ele, porque muitas das vezes, na boa parte das vezes, para você cuidar de pessoas, você vai ter que estar disposto a sofrer algumas coisas. Quantos anos tem um projeto aqui da casa? 9 anos. Daí em São José a gente ajudou algumas casas. Então, nesses 9 anos, muitas coisas vocês sofreram. E tem que estar disposto a sofrer para cuidar de pessoas. Não. Agora, é recompensador quando você vê as pessoas chegando a Cristo. Você pode sofrer o que for, mas quando você vê as pessoas chegando a Cristo e sendo fortalecidas em Cristo, é recompensador. Por quê? Porque você vê o reino crescendo em maturidade. E Paulo fala também em Filipenses: olha, eu foi-me concedida a graça, por amor, de não somente crer em Cristo, mas de sofrer por ele. Então Paulo ainda fala: tá vendo aqui que os 13 anos geraram nele? Cara, só crer em Cristo não basta, sofrer por ele é muito melhor. Compromisso, maturidade pelo reino. Então é sofrer. O pastor é aquele que vai sofrer e não vai, não. Esse demônio não vai roubar essa pessoa, não. Mas vamos lá. Você não vai nem colocar a mão e falar sai, você vai abraçar, vai falar, você vai conversar e a vida de Cristo vai expulsar. Esse é o papel do pastor, né? Então, por isso, é impossível que um pastor genuíno seja gerado no seminário teológico. Por quê, pastor? Porque ele já foi gerado no pai dele antes da fundação do mundo. Amém. Não é no seminário que um pastor é gerado, ele é gerado no pai. Amém. E por causa disso nós erramos nessa nação, mandando todo mundo para seminário teológico e depois sair com o diploma de pastor. Eu me faço parte disso. Né? Mandava todo mundo com o diploma para um seminário teológico e depois sai graduado em pastor. Um pastor não é graduado num seminário teológico, mas é impossível. Não tem como. Porque se o Senhor já nos escolheu nele antes da fundação do mundo, não é o seminário que define quem eu sou. É, Jesus. Então pode ser que tenha muita gente com diploma. Tem que arar a terra. Araque, diploma fake aí, irmão. É. Vai revelando mesmo. Tá muita gente com diploma, tem muita gente com diploma fake. Meu Deus. Que ele pegou um diploma daquilo que ele não é. Você passaria num médico que se formou em engenharia e está com diploma de medicina? E por que a igreja... Ah, meu Deus. E por que a gente insiste? Se coisas carnais a gente não faz, por que as coisas espirituais a gente faz? Tá aqui, já pensou se o dia da colação de grau minha lá em engenharia, eles me colam em medicina. Eu falo, oh, que legal. Vou abrir um consultório, vou começar a ganhar dinheiro. Quem ia lá no consultório? Ia chegar lá e ia ter chave de boca, ia ter paquímetro, torquímetro, escala. Não ia dar certo, ia? E a gente insiste, irmãos. Lembra que eu falei lá do modelo do passado, que os nossos irmãos lá do antigo que viviam um pacto menor do que o nosso, cumpriam, e a gente tem uma coisa que a gente quer fazer do nosso jeito. É a natureza de Cristo, 5 mistérios. Não tem para onde a gente correr, irmãos. Pastor, então, aí eu sou mais ousado, eu posso dizer, hoje eu posso dizer, que a igreja, se ela não fluir nos 5 ministérios, ela pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos igreja.
Faz pouco tempo que eu descobri isso. Faz pouco tempo que a revelação de Cristo me chegou a esse lugar. Então, nosso papel não é sermos arrogantes, orgulhosos. Nosso papel é cooperarmos com o que Cristo está fazendo. Até que todos. Porque a palavra fala até que todos. É o corpo dele. Então é até que todos. Nós precisamos estar alinhados, né? O Watchman Nee, ele fala que Deus não abençoa uma leitura que vai servir apenas para alimentar uma mente curiosa. Então a leitura da palavra só para ter conhecimento curioso, Deus não produz nada. Então Cristo não pode ser revelado num seminário teológico. Cristo não pode ser revelado através de uma leitura que só vai buscar conhecimento literário. Aleluia. Então o pastor não é o bacharel em teologia, mas sim aquele que é doutor na prática do amor. Ele tem que ser doutor na prática do amor. O amor é uma pessoa, é Cristo. Se ele não é doutor nessa matéria, ele não pode ser só porque ele é um bacharel em teologia. Bacharel em teologia todos nós podemos ser, e é bom fazer. Mas isso não nos posiciona como pastor, porque o nosso chamado já foi escolhido em Deus desde antes da fundação do mundo. Porque se você cresce no conhecimento literário sem a revelação do amor, você cresce em prática religiosa. E o pastor é aquele que tem na prática dele a manifestação da vida de Cristo. Então quando ele toca em alguém é Cristo tocando, quando ele fala com alguém é Cristo falando, quando ele acolhe alguém é Cristo acolhendo, quando ele socorre alguém é Cristo socorrendo. Essa é a prática. Então, você estudar para falar teologicamente correto, que não é errado estudar, mas se você estudar só para isso, mas sem a impartição da vida de Cristo, não vai transformar a vida nenhuma. Aí aquele pastor, aquele irmãozinho lá de segunda série, ele fala Jesus de Genésio, conhece? Que ele chega, ele é um pastor mesmo, nada. Ele chega em alguém, ele toca e a vida de Cristo flui. Nós estamos fazendo apologia a não estudar. Inclusive tem que estudar. Só estou falando para você que estudar não te transforma num pastor. Porque para você ser um pastor, você já tem que ter sido escolhido no Senhor. Para você ser um apóstolo, você tem que ter sido escolhido no Senhor. Para você ser um mestre, tem que ser escolhido no Senhor. Agora fala para mim, todos são escolhidos no Senhor. Mas por que nem todos manifestam? Ah, isso, já respondeu. Porque no manifesto Cristo não tem habilidade para exercer. Você pode ser escolhido em Deus, pode ter sido separado no ventre da mãe, mas se você não amadureceu, você não tem habilidade para exercer. Eita! Amém. Todos nós, todos sem exceção, somos chamados. Mas vocês já repararam, né? Isso em todo lugar. Nem todos estão dispostos a se posicionar. Mas todos que estão aqui, ó, foi chamado. Para 1 ou 5, todos foram. Se você estiver disposto a se render no tempo certo, não no seu tempo, no tempo do Pai, a paternidade vai te dar. O que a paternidade faz? Dá o quê? Destino. Então qual é o destino? Ele vai ligar você à origem. Qual é a origem? Aquele desenho que Deus tem para você. Ele vai te ativar. A pior coisa é quando você levanta alguém que não está pronto, não está maduro, ele não sabe o que fazer. Aí ele devolve. Quem é maduro não tem dificuldade. Quem é maduro não tem problema com honra. Quem é maduro não tem problema com envio. Quem é maduro não tem problema, fala assim, não é para fazer, tá bom, a gente não faz. Então tudo tem que ser no tempo. Irmãos, nossa, que legal. Falei que ia até meia-noite, vai mesmo. Nós vamos acabar aqui agora. Vou parar por aqui. Acho que eu vou falando, não vou ver na hora aqui, queridos. Mas olha, pra gente fechar, um pastor não é aquele que prepara uma mensagem para pregar.
Por quê? Porque Ele é a mensagem. Meu Deus. Como assim, pastor? Glória a Deus. O testemunho desse pastor porta a vida de Cristo. Você entendeu? Ele é a mensagem. Glória a Deus. O pastor não prega informações, irmãos, ele testemunha a vida de Cristo. Glória a Deus. Vou parar por aqui, eu acho que já, né? Tem mais coisa para falar. Mas acho que já deu para fundamentar e estabelecer algumas coisas sobre alguns enganos que nós temos. Ah, pastor é aquele que prega, né, irmãos? Talvez a pessoa nunca vai pregar, mas ele vai cortar a mensagem de Cristo tão precisa na vida dele. E nós precisamos entender isso. Senão, como igreja, irmãos, nós vamos estar colocando peso em pessoas. Tem tanto apóstolo aí sendo chamado de pastor. Tem tanto profeta, preciso como profeta, sendo chamado de pastor. Quer matar um profeta, irmão? Troca ele para pastorear. Então, o papel do pastor dentro do corpo aqui, o papel do pastor dentro da base aqui, cuidar de pessoas, tocar em pessoas, sarar pessoas, identificar no espírito os lobos que estão destruindo, minando e matá-los através do espírito, conduzi-los a um lugar de maternidade e apresentá-los como filhos à paternidade, para que a paternidade possa destravá-los. Esse é o papel. Então, assim, eu acho que o papel do pastor é um dos papéis muito gostoso. E a gente que é pastor, né, no meu caso, a gente gosta disso. A gente gosta de conversar com pessoas. A gente gosta de ouvir pessoas. A gente gosta de... E é tão legal quando a gente está ouvindo e o Senhor está falando, tá mentindo, eu sei, ele mesmo, mãe, tá mentindo, tá? E no espírito. É umas coisas que acontecem com a gente, mas aí o Senhor nos dá uma paciência. De vez em quando eu fico meio apostólico, eu dou uma acertada assim, mas é tudo no espírito. Dou uma acertada e aí a pessoa toma rumo. Mas é muito importante nós entendermos isso. Então, quem é pastor não significa que você vai pregar. Pastor é uma habilidade no Espírito que o Senhor te dá para sarar pessoas, para cuidar de pessoas. E o que mais nós temos hoje é pessoas confusas. A nossa juventude está se suicidando. Lá agora em Escojado, estamos ouvindo em 16 anos. Lindo, bonito. Não tinha nada, irmão. Aí na escola teve luta na escola. Por quê? O menino suicidou. Por quê? Não sei, ele não encontrou um propósito da vida. Ele estava desesperado com o que ele queria ser. O que uma pessoa de 16 anos, irmão, está preocupada? Desesperado que não conseguiu encontrar um propósito. 16 anos. Tempo de jogar bola, brincar de bolinha de gude, soltar pico. O cara está desesperado. Mas quem que é isso? São os lobos devoradores. E um pastor tem a habilidade precisa para libertar. Coisa que um coach não pode fazer, mas quem tem a vida de Cristo pode fazer. Amém? Deus abençoe vocês. Amém?